Bom, nas últimas aulas, nós começamos a ver um pouquinho da civilização romana. Nós vimos como os romanos se estabeleceram, nós vimos um pouquinho da história da mitologia romana, da criação de Roma, dos irmãos Rômulo e Remo, né? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as outras partes de Roma. A gente viu que a história de Roma ela é dividida em monarquia, república e império. Na última aula, nós vimos um pouquinho da monarquia romana. Hoje, nós vamos ver um pouquinho da República Romana e como surgiu a República Romana. Tá? Bom, página 37. O que a gente pode falar a respeito da República? O que é uma República? Uma República é um governo popular que deveria ser democrático, onde nós temos a participação de várias pessoas para resolver e para administrar aquela região, tá? Então, na página 37 tem assim, ó, durante o período da República, Roma foi governada por magistrados eleitos para exercer suas funções pelo tempo determinado de um ano. Para você ter a diferença, nós temos aqui os prefeitos, que são eleitos para governar 4 anos, os vereadores, que são eleitos para governar 4 anos, o presidente. Na República Romana, esses magistrados, eles permaneciam durante um ano e depois seria realizada novas eleições para que ficasse mais um tempo, tá? Esse um ano era garantia de que homens livres poderiam participar das civitas, ou seja, da vida política da cidade. Então, fazendo um período de governo de um ano, dava a chance de várias pessoas diferentes poderem contribuir e auxiliar na administração de Roma. Partindo desse ponto, é interessante. Por que é interessante? Porque nós vamos ter uma rotatividade maior de magistrados que podem trazer ideias novas do que você ter um magistrado que ficaria no poder 5, 10, 15 anos com as mesmas ideias. Então, um ano, na visão deles, era o essencial, o ideal para realizar um bom trabalho e dar espaço para uma outra pessoa entrar no ano seguinte. Tá? O poder não era exercido apenas por um indivíduo, mas por vários indivíduos, né? E aí tinham 3 instituições: a magistratura, o Senado e as assembleias. Os principais magistrados eram, sublinhem, gente, os cônsules. Quem eram os cônsules? Eram os magistrados mais importantes que exerciam o poder militar e civil. Eram sempre 2. Abaixo dos cônsules estavam os pretores, que eram responsáveis pela justiça e pelo governo das províncias. Também eram 2. Abaixo dos pretores estavam os questores, que eram responsáveis pela administração dos gastos públicos, pela cobrança de impostos. Eram os caras que mexiam com dinheiro. Abaixo, os edis. Eles eram encarregados de cuidar da infraestrutura urbana, dos esgotos, ruas, tráfego, abastecimento de água. E os censores, que eram responsáveis por revisar a lista dos senadores e elaborar o recenseamento dos cidadãos, ou seja, ele fazia contagem da população para saber quantas pessoas tinham em cada grupo social, quantas pessoas eram patrícios, quantos eram plebeus, quantas pessoas tinham uma condição social boa, ruim, quem estava na miséria, quem era escravo, quem não era, quem era estrangeiro. Então, os censores, eles ficavam encarregados de fazer a contagem da população para poder entender quais eram as necessidades do povo. Tá? Na página 38, nós vamos ver os 3 tipos de assembleia que existiam na República Romana. A Assembleia das Tribos, sublinhem, formada por patrícios, que era a elite romana, reuniam-se de acordo com a região onde moravam. Então, a Assembleia de Tribos era formada
de acordo pela região onde cada um morava. Já a Assembleia da Plebe, o nome já diz tudo, era formada por plebeus, que era a camada mais pobre da sociedade romana. Já a Assembleia Centuriata era formada por participantes do exército, e eles resolviam questões ligadas às guerras e à paz. Então, os nomes mais fáceis para a gente gravar é a Assembleia da Plebe, que era dos plebeus, da camada mais pobre, né? A Assembleia Centuriata, que era dos guerreiros do exército, né? Que resolviam questões relacionadas à segurança, né? E a Assembleia das Tribos, que eram reunidas pela elite, pelos patrícios, onde eles resolviam as principais questões. Sabe o que acontece, gente? A Assembleia da Plebe, dos plebeus, da camada mais pobre, ela não tinha tanta participação política assim. Por quê? Porque muitas das vezes a Assembleia das Tribos, ela tinha mais força porque era a Assembleia das Elites, da galera que tinha mais grana. E os plebeus não conseguiam conquistar os seus direitos. E aí nós temos diversas lutas dos plebeus, ou seja, diversas reivindicações que levaram os plebeus a conquistar os seus principais direitos. E aí na página 38 tem assim, ó, acompanha a leitura comigo. Na sociedade romana, havia uma grande desigualdade de direitos políticos, que ficavam restritos aos patrícios, ou seja, só as camadas mais ricas tinham direitos políticos. O mesmo acontecia com os direitos econômicos, principalmente porque a distribuição de terras era desigual, e os plebeus não tinham direito a elas. Com relação aos direitos sociais, acontecia fato semelhante, pois a riqueza estava concentrada na mão de poucos. O direito de exercer a religião também era exclusivo dos patrícios, ou seja, os plebeus não tinham direito a praticamente nada. Tá? Por outro lado, enquanto os direitos eram para poucos, os deveres eram para todos. Os plebeus tinham muitas obrigações. Eles tinham que pagar impostos, realizar vários trabalhos, tinham que participar do exército quando eles eram selecionados. Então, eles tinham muitas obrigações e poucos direitos. O exército romano estava dividido em legiões de soldados, que eram os legionários. Eles compunham as centúrias, né? E os cônsules eram os comandantes supremos do exército. Essa situação desequilibrada entre direitos e deveres levou os plebeus ao descontentamento e resolveram abandonar a cidade para conseguir conquistar alguns direitos. Tipo, se nós não temos direitos, nós vamos embora. E aí eu quero ver que uma coisa trabalho pesado. E aí eles conseguiram iniciar alguns direitos. Na página 39, tem assim, lá depois da atividade, que a atividade a gente vai fazer depois. Os patrícios contavam com a participação dos plebeus no exército romano. E por isso acabaram cedendo as suas exigências. É melhor a gente fazer alguma coisa para resolver a situação deles, porque senão nós vamos ficar sem eles no exército. E isso pode ser prejudicial para a gente. Por quê? Porque uma redução no quadro de soldados pode ser fatal caso houvesse necessidade de uma guerra. E aí, os plebeus voltaram para Roma com alguns direitos conquistados. Quais foram esses direitos que os plebeus conseguiram conquistar? Sublinhe aí, ó, os tribunos da plebe, onde era uma magistratura que dava direito aos plebeus de elegerem 2 representantes com poder para vetar as decisões do Senado, ou seja, eles conseguiram participação na política. A lei das 12 tábuas, conjunto de normas escritas que qualquer cidadão podia consultar para evitar que os patrícios administrassem a justiça conforme seus interesses. Ou seja, nós temos direitos também. A lei Canuleia, que autorizava o casamento entre plebeus e patrícios, mas antes não podia? Não. A classe rica não podia se juntar com a classe pobre. Patrícios e plebeus não podiam se casar. Nem mulher patrícia como um plebeu, nem vice-versa. E aí, depois da assinatura da Lei Canuleia,
foi permitido o casamento. Mas existia plebeu que queria se casar com patrício? Claro. Porque era socialmente muito importante para eles. Ver um lado era por amor, na maioria eu acho que era por interesse. Na maioria era por interesse social e econômico. Muita grana era envolvida. Tá? A lei Licínia Sextia, que promoveu o fim da escravidão por dívida e garantiu a participação dos plebeus na magistratura e nos cargos públicos. Eles ganharam bastante coisa. Eles conseguiram muita coisa. Né? Então, aqui a gente tem, só aqui nós temos 4 novas conquistas dos plebeus depois que eles se revoltaram e não quiseram mais trabalhar. Conquistas importantes que levaram a eles a ter uma participação maior na política e na vida em sociedade, né? Na página 40, a gente vai ver aí as conquistas políticas dos romanos. E uma das primeiras guerras que aconteceram foram as chamadas Guerras Púnicas. O que foram as Guerras Púnicas? Foram os confrontos entre cartagineses e romanos. Qual era o principal objetivo das Guerras Púnicas? Era o controle do mar Mediterrâneo. Olha aqui, gente. Os primeiros conflitos, por volta de 264 a.C., ocorreram os primeiros confrontos entre cartagineses e romanos. Eles se deram em sucessivas guerras, né? Que eram chamadas de guerras púnicas. Nos primeiros conflitos, os romanos venceram os cartagineses, garantindo domínio sobre as ilhas da Sicília, da Sardenha e de Córcega. Não demorou muito para que Cartago reagisse. Para isso, a cidade contou com a habilidade de 2 comandantes. Inicialmente, eles idealizaram a conquista da Espanha, e aí fortaleceram o grupo militar, enfim. A guerra entre romanos e cartagineses durou muito tempo. E o principal objetivo dela era domínio territorial. Tá? 50 anos depois da guerra, Cartago voltou a prosperar, representando uma ameaça a Roma. Ou seja, quem venceu as guerras púnicas foram os romanos. E os cartagineses, 40 anos, 50 anos depois, conseguiram voltar para uma revanche, né? E tentaram voltar e dominar a região. Com essa vitória, Roma tornou-se uma potência comercial e marítima e dominou o mar Mediterrâneo, que eles chamavam de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar, porque eles controlavam todas as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Página 42, gente, dê uma olhada no mapa para vocês. Oi? A 19 já foi. Depois a gente vai fazer. Página 42 tem um mapa para vocês verem a extensão do Império Romano. Tudo isso em laranja era parte do Império Romano, tá? E aí o mar Mediterrâneo ficava dentro disso aí. Então eles controlavam qualquer tipo de embarcação, qualquer tipo de rota que fosse feita no mar Mediterrâneo. Mas se alguém fizesse assim, entrar em umas brechas. Sim, mas aí eles conseguiram inicialmente dominar essas brechas para evitar a entrada de inimigos. Porém, com o tempo, eles expandiram tanto a região, tanto o Império Romano, que acabaram deixando brechas para invasões. E foi exatamente aí que eles começaram a declinar. Quando eles aumentaram muito a extensão do território, não conseguiram proteger da maneira como eles imaginavam que iriam conseguir, e acabaram abrindo brecha para invasões. Quem tudo quer, tudo tem. Exatamente. Quem tudo quer, tudo perde. Quem tudo quer, nada tem. Então, muitas das vezes, o pouco
é melhor do que o muito, porque quando você tem pouco, você consegue controlar. Quando você tem muito, você acaba perdendo o controle. Depois você controla os romanos. Mas para eles conseguirem proteger tudo isso, eles devem ter mais soldados, né? Eles não tinham. Mas o que acontece? A gente vai ver um pouco mais para frente que quando eles expandiram muito a fronteira, foi necessário muitos soldados. Só que eles estavam numa crise econômica e não tinham dinheiro para pagar soldado. E o que acontece com o exército? Enfraquece também. E aí as fronteiras ficam desprotegidas, ficam muito mais fáceis de atacar. Mas a gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Bom, e o que acontece? Nós temos a chamada crise da República. O que é isso, gente? As conquistas dos plebeus beneficiavam somente os clientes e os plebeus enriquecidos, né? A maioria das pessoas ainda passava por dificuldades e lutava pela distribuição de terras. E aí nós temos os irmãos Tibério e Caio Graco, que eram tribunos da plebe. Eles conseguiram diversas realizações. Sublinha aí, gente, página 43. Segundo parágrafo da crise da República. Ó, Tibério Graco apresentou ao Senado um projeto de lei que determinava a criação de lotes particulares nas terras públicas. Entretanto, sua proposta não agradou aos romanos ricos, porque, de acordo com ela, nenhuma família poderia possuir mais de 50 hectares de terras financiadas. Ou seja, Tibério e Graco queriam tirar as terras dos ricos para dividir com os pobres. É claro que os ricos não gostaram disso, né? E aí, antes da lei ser aprovada, Tibério Graco foi assassinado. Por que será? Né? Quem era o Tibério? O Tibério, ele foi um cara... Ah, na foto? Ixi, complicado. Professora, mas quando os plebeus, principalmente os ricos, quando eles ficavam ricos, eles não viravam patrícios? Não, na verdade, os plebeus enriquecidos, eles formaram uma nova classe social chamada de nobilitas, que eram os plebeus que haviam enriquecido. Eles não viravam patrícios. Eles criaram uma nova classe, que era a classe dos nobilitas, que eram os plebeus enriquecidos. Patrícios são só de geração, né? Sim. E muitos patrícios que haviam ficado pobres, que só tinham status, arrumaram casamento com os plebeus enriquecidos. Tudo por quê? Por conta da grana, né? Bom, quando Tibério Graco foi assassinado, porque ele quis elaborar uma lei que ia beneficiar os mais pobres e ia tirar dos mais ricos, ele foi assassinado. Aí o irmão dele, anos mais tarde, propôs a fundação de colônias romanas nas terras conquistadas. Para isso, ele tentou enfraquecer o Senado e gerou muitos conflitos. O que aconteceu com ele? Também foi assassinado, né? Que queriam... Por quê? Quem matou ele? Eram os patrícios que queriam manter os privilégios. Como é que eu ia ter um plebeu querendo ditar ordens e tirar os direitos dos patrícios? Nunca será. Mataram um irmão e depois mataram o outro, porque eles queriam resolver... Egito é fácil pagar a gente na Manaus. Pois é, né? Pois bem, em Roma existiam muitos escravos. E aí a gente entra, né, na página 44, porque muitos desses escravos eram escravos por dívidas, porque não tinham grana para pagar dívidas, eram prisioneiros de guerra, né? Calma. Quando foi tipo Roma, Grécia, essas coisas que a gente está estudando, é tudo no Brasil. Não, Europa. Bom, então, os escravos por dívidas, muitas das vezes, eles só podiam ser libertos depois de pagar suas dívidas. Então, a escravidão acabava aumentando muito. Crianças eram escravizadas, eram recolhidas por mercadores escravos para serem vendidos. Eles também faziam, tipo, as crianças, elas
ficava escravizado só para ter casa? Sim. Também? Muitas das vezes, as crianças abandonadas pelos pais eram recolhidas para serem escravos. Por quê? Porque pelo menos iam ter a comida, iam ter a casa, iam trabalhar, né? Então, muitas pessoas acabaram sendo escravizadas desde o nascimento. Trabalhava na lavoura, na parte agrícola, em menores, né? Pois é. Bom, em Roma, os escravizados eram vistos como seres humanos inferiores, né? Até o século III, os escravizados trabalhavam em atividades domésticas, exercendo funções de cozinheiros, músicos, camareiros, professores dos filhos de seus proprietários. No decorrer do tempo, passaram a trabalhar na mineração, na agricultura, no artesanato. E também, muitos escravos eram designados para serem gladiadores. O que é um gladiador? É um cara que luta para entreter o outro. Ou seja, o gladiador, ele ia lutar numa grande arena e as pessoas iam olhando. Existem muitos. Alguns deles lutavam com animais ferozes, com leões, com tigres, né? Inclusive os filmes que falam do gladiador, né? Ele era um escravo que queria conquistar a sua liberdade lutando no Coliseu, que era um grande teatro. Verdade, quem ganhasse era livre. Quem ganhasse se tornava livre, né? E aqui, ó, conforme a legislação romana, os escravizados não podiam participar das decisões políticas, tá? Eles sofriam castigos, tinham duras rotinas de trabalho, eles podiam ser, muitas vezes, libertados pelos seus donos, né? E muitos deles se revoltavam com as suas condições. E aí a gente tem uma imagem na página 45 das lutas de gladiadores, né? Que enquanto o vencedor aguardava, né? Ele, muitas das vezes, ele conseguia sua liberdade depois de vencer. Só que muitos desses escravizados promoveram rebeliões. Lá na página 46 tem aí, gente. A principal revolta de escravizados foi liderada por um gladiador chamado Espartaco. Isso é tema de filme. De acordo com os escritores da época, ele era nativo de Trácia, 46. Ele liderou a fuga de 78 escravizados de um local de treinamento de gladiadores. O grupo de gladiadores começou a atacar aldeias e propriedades da região. E muitas pessoas se uniram a eles, né? E criaram um movimento muito grande de cerca de 120 mil homens que formaram um exército para lutar contra o domínio romano. Espartaco tinha por objetivo sair dos domínios romanos, mas alguns de seus companheiros queriam continuar lá, né? A maior parte deles foram mortos pelos romanos, inclusive Espartaco, que também acabou sendo morto pelo exército romano. E aí nós temos o fim da República, né? As vitórias e as guerras e as conquistas em Roma deixaram os exércitos muito poderosos. E aí nós temos, para facilitar, eles começam a elaborar o governo com militares no poder. Porque o exército estava muito poderoso. O exército estava muito fortalecido. Então, eles começam a criar medidas para fazer com que esses militares exerçam cargos de chefia na República Romana. E aí, eles criaram o triunvirato. O que é tri? 3. Triunvirato, eu tenho 3 generais do exército romano como líderes. E aí, o primeiro triunvirato era formado por Crasso, Pompeu e Júlio César. Só que, como nós temos muitos conflitos, é claro que se eu tenho 3 pessoas, cada um tem uma opinião diferente. E mais cedo ou mais tarde, o que ia acontecer? As opiniões iam ser diferentes, iam divergir. E eles iam brigar por isso. E aí eles começaram a tramar um pela morte do outro. Sim. O general que mais se
destacou foi Júlio César, que derrotou o exército gaulês e conquistou a Gália. Após essa conquista, o Senado impediu que ele continuasse no comando de suas legiões, mas ele não aceitou a decisão. Acompanhado de seus soldados, Júlio César marchou sobre Roma e proclamou-se ditador vitalício. Ou seja, ele conseguiu conquistar várias regiões e acabou com o triunvirato e governou sozinho. E aí, nós temos o fim da chamada República Romana e o início do Império Romano com um imperador, que é quem? Júlio César. Então, Júlio César ele se torna imperador vitalício e ele começa a criar algumas medidas para transformar Roma. Então, o primeiro imperador romano foi Júlio César. O primeiro imperador romano foi Júlio César. E aí a gente tem o fim da República e o início do chamado Império Romano. Mas o Império Romano... Esse negócio de imperador. Oi? Até quando foi o negócio de imperador? Então, o Império Romano, ele durou até o fim, literalmente. Por que até o fim, literalmente? Porque, como eu falei um pouquinho antes, o Império Romano ele foi se expandindo, foi se expandindo, foi se expandindo. Territorialmente falando, uma expansão territorial muito grande. E como o território ficou muito grande, ficou difícil de proteger. E aí os imperadores eles foram fragmentando seu poder, foram criando medidas para tentar manter o Império unificado, só que isso acabou desgastando. E aí, quando eles sofrem vários ataques, a gente tem o fim do Império Romano. Mas a gente vai estudar isso nas próximas aulas, tá? Então, a gente acaba aqui com Júlio César assumindo como cônsul vitalício, declarando o fim da República Romana e o início do Império. Ok? Gente, alguém tem alguma dúvida? Galera de casa? Alguma dúvida? Não.